Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o presbítero André. Estamos aqui novamente para meditarmos na gloriosa e santa palavra do Senhor nosso Deus. E dando continuidade ao estudo que estamos fazendo, vamos falar mais um pouco sobre o arrebatamento, sobre o retorno de Jesus. E mais precisamente, uma pergunta que eu tenho para apresentar a você no dia de hoje. Afinal, como Jesus virá? De que forma Jesus se apresentará? Será que ele virá em duas fases? Uma secreta, invisível, e outra visível? Só os salvos o verão? Ou será que todo olho o verá? Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, afinal, como ele virá? Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31 nos apresentam uma narrativa de como virá o Senhor Jesus na sua volta, no seu retorno triunfal. Diz assim o texto: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Também Apocalipse capítulo 1, versículo 7, vem concordar com esta narrativa dizendo: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Reparem, queridos, que os textos concordam entre si, confirmando que Jesus virá sobre as nuvens do céu, e todo olho o verá, sem distinção alguma, todo olho o verá, todos verão a aproximação do Senhor Jesus. Não será de forma nenhuma uma vinda invisível, como é comumente ensinado, mas todas as pessoas o verão. Em nenhum lugar das Sagradas Escrituras nós encontramos uma suposta vinda invisível, uma vinda secreta. Observe uma curiosidade que acontece em ambos os textos. Observe. No mesmo texto que se refere à vinda do Senhor Jesus, ambos falam de uma vinda sobre as nuvens. E mostram também os anjos, retratam os anjos vindo juntamente com o Messias, juntamente com o Senhor Jesus. Mas afinal, qual é a necessidade dos anjos virem juntamente com o Senhor Jesus? Será que Jesus tem medo do que ele pode encontrar pelo caminho, por isso ele tem que vir com reforço? Será que é isso? Ou será que os anjos não querem ficar sozinhos no céu sem a presença do Senhor e vêm junto com ele? Será que é essa a resposta? Será que é isso que o texto quer nos dizer? Basta, queridos, nós meditarmos na passagem do joio e do trigo, contida lá em Mateus capítulo 13, versículo 30. Esta passagem, os anjos farão separação entre o joio e o trigo. Uma alegoria que o Senhor Jesus usou, pois o joio é uma pequena espiga parecida com uma espiguinha de trigo, só que o joio, quando você esmiuça ele é vazio, não tem nada por dentro, ele é só casca. Enquanto o trigo, ele traz aquela farinha gostosa que alimenta, saborosa. Ao contrário do trigo, o joio não serve para nada, a não ser lançado fora, como diz Mateus capítulo 13, versículo 30. E diz assim: Deixai crescer juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus capítulo 13, versículo 39 e 41 diz que o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos.
Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem a iniquidade. Veja aqui Mateus capítulo 13, 39 e 41, Jesus explica a passagem contida também no Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 30, que fala a respeito do joio e do trigo. Em nenhum lugar das Escrituras Sagradas está escrito que o Senhor Jesus virá de maneira invisível. A própria Escritura faz questão de apontar o caminho direto para a vinda do Messias, a vinda do nosso Salvador. Veja o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 10 e 11. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, ele quem? O Senhor Jesus. Eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, há de vir, assim como para o céu o viste subir. Ou melhor, o viste ir, é o que está escrito. Mas este ir significa subir. Ele estava subindo, estava sendo levado para o céu, estava sendo assunto aos céus, ali sobre uma nuvem. E os anjos disseram que da mesma forma que os homens viram ele subir, também o verão descer. Não há nas Escrituras Sagradas nenhuma referência direta que aponte para o retorno secreto ou uma vinda dividida em 2 fases, ou seja, uma secreta só para os salvos e outra visível para o restante que estiver no planeta. Acorda, crente, acorda, irmão, acorda, irmã. Veja a narrativa dos anjos no momento em que Jesus está sendo assunto aos céus, está sendo levado, como eles apontam para uma vinda completamente visível e única, repare. E estando eles com os olhos fitos no céu, eles estavam olhando o céu para quê? Eles estavam vendo alguma coisa. Enquanto ele subia, ele quem? O Senhor Jesus. Eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Preste bem atenção no que os anjos disseram. Varões galileus, ou homens galileus, por que estáis aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi levado para os céus, há de vir, assim como para o céu o viste subir. Ou seja, ele vai voltar da mesma forma como vocês estão vendo ele subir. Da mesma forma que vocês estão vendo ele ir, ele subir, ele também será visto descendo. Não será de uma forma secreta ou invisível. Veja também a narrativa do próprio Senhor Jesus, quando interrogado pelos fariseus. E Jesus diz: E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo com as nuvens dos céus. Vereis. Jesus afirma que será visto na sua vinda, no seu retorno. Em parte alguma, Jesus faz separação. Jesus coloca um parêntese na sua vinda. Ele coloca um parêntese: eu virei, mas de forma secreta. Eu vou vir, mas de forma secreta. Na primeira vez vocês não me verão, mas na segunda vocês me verão. Porque eu venho, na minha segunda vida, eu venho em 2 etapas. Na primeira etapa, vocês não vão me ver, porque eu vim só buscar a minha igreja. Agora, na segunda etapa, eu vou descer com poder e glória e vocês vão me ver. É isso que Jesus disse? Não, não é isso. Ele disse: E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens dos céus. Mais uma vez, com as nuvens dos céus. Mais uma vez, como os anjos anunciaram para os discípulos quando ele estava sendo assunto. Aí, preste atenção. Aí os pré-tribulacionistas vão dizer: essa é a segunda fase. A igreja já foi arrebatada. Nesse período a igreja já subiu, ela já foi embora. Mas veja o que diz o Senhor Jesus: Vereis, que vem do verbo quê? Ver. O mesmo que assistir, fitar, mirar, observar, olhar, presenciar, testemunhar, enxergar, avistar, vindo com as nuvens dos céus, como os anjos disseram. Vocês o verão vindo com as nuvens dos céus. Vindo é aquele que veio. Ele é procedente de algum lugar.
é proveniente de algum lugar, ele é oriundo de algum lugar, ele vai sair do seu céu, do céu santo do seu Pai, para vir até o nosso céu atmosférico. A palavra vereis no grego significa optanomai, voz média, forma prolongada da palavra primária, voz média, optonomai, que é usada em seu lugar em determinados tempos, e ambas como substitutas de olhar para ver, permitir-se ser visto ou aparecer. Acho que não há nada mais claro que isso. O grego, o koiné, o qual foi escrito a Bíblia, mas mesmo depois dessa argumentação, se você preferir continuar acreditando em um arrebatamento secreto, achando que vai, desaparecer de uma hora para outra, fique à vontade, não tem jeito. A sua mente já foi cauterizada, você já foi doutrinado desta forma. Mesmo sendo apresentado a você os fatos, você prefere acreditar numa fábula, numa mentira. Só não se espante quando você se deparar com a aparição do anticristo, estando em meio à grande tribulação. Não fique assustado, não se permita escandalizar. Creia e busque a presença do Altíssimo, porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, ainda há chance de arrependimento e tornarmos para o Senhor, tornarmos para o verdadeiro Evangelho. Todas as referências à vinda do Messias são claras em afirmar que quando ele vier sobre as nuvens e ao som da trombeta, todo olho o verá. Por isso, a igreja precisa reconhecer a pureza do texto bíblico e a simplicidade do evangelho que ele assim nos apresenta. Existem ainda algumas particularidades que estão sempre presentes no que diz respeito à vinda de Cristo. Vemos particularidades que estão diante de nós, podemos enxergá-las de uma forma assim explícita. Vejam quais são essas particularidades. Primeiro, sempre apresenta nuvens. Ele vem sobre as nuvens. Todos os textos concordam com a narrativa. Haverão trombetas. Uma trombeta, queridos, é tocada para anunciar o quê? A vinda de alguém, a vinda de um rei, a vinda de um líder. Ela anuncia, ela vem na frente mostrando, através do seu barulho, através do seu alarido. Não é em silêncio, não é em secreto que um rei se aproxima. Ele virá visível a todos, ou seja, todo olho o verá. Você acha que um rei, ele vem escondido dentro da sua carruagem? Claro que não. Ele quer mostrar o seu esplendor para todo o povo. Assim será Jesus vindo sobre as nuvens dos céus. Ele virá para mostrar o seu poder e a sua glória. Mateus capítulo 24 diz isso. Se não me engano, versículo 29 e versículo 30, diz que Jesus virá com poder e grande glória. E verão o Filho do Homem. Verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, a palavra nos diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor onde? Nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja que vários elementos são agregados na composição dos textos escatológicos que apontam não só para a vinda, não somente uma vinda visível, mas também audível do Senhor, totalmente perceptível. Em momento algum do texto, o autor descreve uma vinda fracionada ou dividida em duas ou mais fases. Outro elemento é a ressurreição. É um fato inegável a ressurreição dos mortos, como diz o texto, os que dormem. Ou seja, usando assim de um eufemismo para suavizar a situação daqueles que já faleceram, que estão nas sepulturas. Antes de ocorrer o arrebatamento, tem de acontecer primeiro a ressurreição dos santos, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo Jesus. É uma regra
imutável. Não tem como mudar esta regra para o arrebatamento. Primeiro, os mortos têm que ressuscitar. Primeiro, os mortos têm que ser transformados e trazidos novamente à vida. Outros referenciais são as nuvens. Jesus, quando é assunto aos céus, ele sobe nas nuvens. Os anjos afirmam ainda que ele voltará da mesma forma, ou seja, sobre as nuvens. Detalhe, Jesus, ele descerá até nós, ele que vai descer até nós, até o nosso céu atmosférico, até nas nuvens, essa mesma que está sobre a nossa cabeça. O nosso encontro não será no céu de Deus, como os muitos pensam e ensinam, mas nas nuvens do céu, as nuvens do céu atmosférico, o céu que nós vemos acima da nossa cabeça. Ali que nós vamos encontrar Jesus, é dessa forma que nós o encontraremos. Será ali o encontro perfeito com o noivo, o encontro do noivo com a sua noiva. A palavra diz lá em 1 de Tessalonicenses 4, 16, 17... Porque o Senhor mesmo, olha só, ele descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja que a palavra diz, grande brado. O que é um grande brado? É silêncio? É uma coisa assim, bem baixinha, bem tranquilo, bem baixinha. Uma coisa silenciosa, um brado é isso, né? Uma coisa silenciosa que ninguém vê, que ninguém percebe. Não, queridos, não. Veja o que está escrito. Grande brado, grande grito, um som muito alto. Haverá som de trombetas. Trombetas é para fazer alguém dormir? É uma coisa assim bem silenciosa, bem calma. Não! O toque de trombetas é para anunciar alguma coisa. Toque de trombeta, como pode ser numa vinda em secreto? Se haverá um brado, ou seja, um som muito alto, e é o toque de trombetas que anuncia alguma coisa, como que isso pode ser secreto? Acorda! Acorda! Se te disserem que será em 2 fases... Presta atenção. Ah, não, mas o que esse irmão está falando está errado. Jesus vem em 2 fases. Ele vem primeiro de uma forma secreta, para nós, os salvos, e depois ele vai aparecer nos céus, para que os ímpios possam vê-lo. Se te disserem que será em 2 fases, pergunte, onde está a descrição deste evento? Em que parte da Bíblia está escrito que será em 2 fases? Peça para te mostrar, peça que te mostre, peça que te mostre onde está escrito que será em 2 fases. Se ele disser que é uma interpretação deles, não dê crédito. Se você encontrar uma narrativa bíblica dizendo que isso está acontecendo, que isso é real, dê crédito. Agora, se for uma interpretação do homem, não acredite. Onde está essa referência? Em que capítulo, livro, versículo se encontra a confirmação desta teoria? Eu sinto muito mesmo em lhe dizer, mas não há, em parte alguma das escrituras sagradas, um versículo sequer que venha respaldar a teoria pré-tribulacionista do rapto secreto, e principalmente em 2 fases. Não existe em lugar algum. Irmão, irmã, presta atenção. Eu sei que você crê no modelo dispensacionalista, pois foi assim que você foi condicionado. Assim que você foi condicionado durante anos e anos. Você foi ensinado assim, que de uma hora para outra você iria desaparecer, não é isso? Você estaria com Jesus a qualquer momento. E você não sofreria nada porque você é a noiva, não é isso? Pare com isso, queridos. Pare de ser guiado pelo medo. O medo, queridos, é a ausência de fé. Você foi controlado pelo medo durante anos. Busque a informação. Cada um dos sinais descritos nas Escrituras vão se cumprir, queira você ou não, esses sinais vão se cumprir. Os juízos de Deus já começaram a ser derramados sobre toda a terra, e eles vão acontecer um a um. O Criador assim já determinou. Cada sinal é um alerta para que os santos se despertem e venham perceber que os dias que estamos vivenciando não são dias comuns, mas dias em que as trevas estão se avolumando, estão crescendo com a permissão do Altíssimo. Sim, e eles irão se estabelecer e trarão para o mundo
tudo aquilo que o Criador permitir que eles tragam. E farão tudo o que eles desejam fazer com a permissão do Altíssimo. As pessoas deste mundo não querem o Altíssimo, não desejam o Salvador, não desejam o Messias e nem a sua lei. O que as pessoas desejam, o que as pessoas querem ansiosamente é viver cada um segundo a sua própria vontade, sem que a influência divina, sem a lei divina, sem que a mão do Criador venha interferir nas suas vidas, podendo eles viver nas suas promiscuidades, na sua devassidão, nos seus pecados. Para terminar, leia o que diz Apocalipse 22, versículos 11 e 12. É muito forte, queridos. A palavra diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Prestou atenção? Quem é justo, quem é injusto, faça-se justiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. Creia, irmão, creia na presença do Criador, creia no poder que está guardado, está armazenado na pessoa do Filho, do Messias, do Senhor Jesus. Ele está pronto a distribuir esse poder para te dar a presença dele, encher a tua vida com o Espírito dele. Ele quer encher você com a presença dele, com a presença gloriosa do seu Espírito. Você é um santo, você é uma santa do Senhor, você é um eleito do Senhor. Guarde o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Permita que o Senhor entre na tua vida e comande a tua vida. Permita que Ele seja o guia da tua vida e te leve para onde Ele quiser que você vá, incondicionalmente. Eu sou o presbítero André. Este é o canal Portas Abertas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho, deixe os seus comentários e nos ajude a proclamar o Evangelho do Reino. Nos ajude a fazer com que esta palavra seja ouvida nos 4 cantos da terra. Compartilhe o nosso vídeo. Compartilhe, nos ajude, dê o seu like, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Nos ajude a fazer com que o algoritmo do YouTube possa entender que o nosso vídeo tem relevância. E mais pessoas possam ser cheias da presença do Altíssimo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o nosso Criador nos permitir. Graça e paz.